Paulo Freire se tornou o maior alvo dos ataques de ódio dos extremistas. É preciso lembrar quem foi Paulo Freire e defender o legado de luta dele por um país mais justo. Não perca o episódio final de mais uma produção original ICL, Máquina de Moer Reputações. Paulo Freire, o homem que ensinava, vai mostrar por que um educador nordestino se tornou o bode expiatório do ódio da extrema-direita e como as histórias falsas que contam sobre ele favorecem aos poderosos. A mais nova série documental do ICL está disponível na íntegra, só para assinantes. Acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura. Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ICL de hoje, 15 de março, são 7h01 da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Estamos começando o programa de sexta-feira. Sextou, Pedro Falcão. Pedro Falcão não trabalhou a semana toda e chegou aqui hoje, aliás, mal-humorado, Pedro Falcão. Isso é mentira. É verdade, verdade. De bermuda. Vou começar a fazer isso também. Vou fazer igual o César Calejon, vou fazer programa de regata. O que tu acha, Pedro Falcão? Pode ser, né? Tem que mostrar a musculatura, né? Afinal de contas, tô puxando ferro, meu amigo. Puxando ferro todo dia. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Muito obrigado às pessoas que já estão no nosso chat. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo Twitter, pela Twitch, pelo Instagram e pelo Facebook. Se você desejar, talvez você possa ir lá para o YouTube, que é onde a gente está concentrando a nossa audiência. Estamos ao vivo em vários canais do YouTube, principalmente no canal do ICL Notícias, claro, mas também no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demore. E muito obrigado para quem nos acompanha pela TV aberta em São Paulo, TVT, São Paulo e Grande São Paulo. Pela TV aberta lá na Bahia, TV Quirimurê, e também pelo bom e velho Radinho. Muito bom dia para quem nos escuta na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis, e muito bom dia também para o pessoal que nos ouve lá na Rádio Brasil Atual. É um prazer ter a companhia de todo mundo aqui. Aliás, nós estamos com a nossa audiência média nas alturas já há um bom tempo. Não voltaremos mais à nossa audiência antiga de 1 mês e meio, 2 meses atrás. Ontem terminamos o programa com quase 18 mil aparelhos conectados aqui. É possivelmente o maior programa da internet brasileira ao vivo pelas manhãs, né, o Pedro Falcão? Se não é o maior, um dos maiores, sem dúvida, né? Estamos fazendo aí 3 vezes a audiência dos podcasts consagrados, Pedro Falcão. 3, 4 vezes a audiência dos podcasts consagrados. Não é mole, esse ano tem eleição. Fiquem ligados, porque teremos eleição, uma cobertura intensa aqui no ICL, não só nos programas, mas também no nosso site. Você sabe que nós temos um site, né? iclnoticias.com.br, você pode acessar, colocar o site nos seus favoritos para fazer a sua dieta diária de informação. Já coloca, porque às 7 horas da manhã, em ponto, o nosso site está... A capa do site está uma beleza, arrumadinha, tudo bonitinho. Temos, é claro, as nossas apurações exclusivas, mas também o que mais importante sai pela imprensa. A gente acaba fazendo uma seleção e replicando lá no site do iclnoticias.com.br, o que poupa trabalho também, você não precisa ficar acessando 250 sites pela manhã, como fazemos nós aqui, né, ô Pedro? Porque a gente tem que fazer isso, é o nosso trabalho, você não precisa. A gente já fez essa pré-seleção, coloca lá no site do iclnoticias.com.br, você chega lá e tem uma ideia geral do que está rolando de importante no Brasil e no mundo, tá bom? Ó, o teaser que passou agora aqui é o teaser da série documental que nós lançamos essa semana. Hoje é o último dia para se tornar membro ou membra do ICL para levar de barbada, Pedro Falcão, os nossos brindes. Temos aí a nossa tela dos nossos brindes maravilhosos. Aí, ó, muito bem, vamos jogar na tela, muito legal. É uma série documental sobre assassinatos de reputações. A gente fez 3 episódios. Focamos cada episódio em um personagem histórico importante da história do Brasil, Maria da Penha, Marielle Franco e Paulo Freire, para você entender definitivamente por que é que a extrema-direita decidiu escolher esses inimigos. Aliás, ontem no ICL Notícias, primeira edição, eu falei sobre isso, né? Como a extrema-direita não tem o equivalente na esquerda para pegar personagens, por exemplo, Major Curió, Garrastazu Médici, Ustra, né? Assassinos, torturadores, gente do mal, eles tiveram que criar historinhas em torno de personagens históricos ligados aí ao humanismo, não diria nem à esquerda, né, gente? Não necessariamente à esquerda, pessoas humanistas preocupadas com os outros, pessoas preocupadas com a coletividade, altruístas.
entendendo que o mundo não é feito só da bolha da sua casa, lá você, só você. E aí começaram a criar essa destruição de reputações. Diga, meu caro. Na verdade, Leandro, hoje não tem mais brindes. Não tem mais brinde? É sério? Acabou? Então babou, galera, porque quem ia levar esses brindes aqui, ó, tinha livro, tinha 2 livros, tinha uma arte exclusiva e já era. Já Elvis, Pedro Falcão. Tinha um certificado. Já Elvis? Então tá, então assim, ó, isso aqui é um sinal, né? Porque ontem eu avisei que o negócio estava acabando. Se você não fez a inscrição, então babou. De todo modo, você pode ainda se tornar membro do ICL, porque tem um caminhão de coisas lá. Primeiro que a série documental está na nossa plataforma. Você pode acessar o site despertaicl.com.br, pode assistir a série documental a partir do momento em que você se torna membro ou membra, pode também assistir os documentários que a gente já lançou, assistirá aos documentários que estamos por lançar, tem 3 ou 4 documentários em produção, Pedro Falcão, não posso dar spoilers, mas o negócio é de primeiro nível, assim, ó, absurdo. Os temas são temas super relevantes e a maneira como a gente está contando essas histórias é inacreditável. Vai ser lançado tudo esse ano, fiquem de olho, vai estar na plataforma do ICL e, claro, a plataforma do ICL é uma plataforma educacional. São mais de 200 cursos que, assinando, entrando no despertaicl.com.br, agora eu tô avisando, você entra, quando eu falo, tem que entrar. Se eu falei, tem que pegar e entrar na hora, porque as coisas acabam, né, o Pedro Falcão? Por exemplo, acabaram nossos livros. Foi tudo. Tem uma tiragem limitada, claro, e a gente teve aí muita gente que entrou no ICL por conta dos eventos que a gente fez nos últimos tempos, e aí se foi o estoque, babou, já era, já Elvis, você perdeu essa. Mas entrando hoje ainda, você vai ter acesso aos cursos todos. O que é que tem lá? Tem Excel, tem PowerPoint, tem assim, do básico até o básico. A série continua. Não, a série continua, sim, só não vai ter os livros. Tem do básico até o básico e tem também preparativo para OB, preparativo para o Enem, línguas diversas, política, história, filosofia. Não estou entendendo o negócio de Israel e Palestina. Tem um curso lá. Não estou entendendo o negócio de, sei lá, da Petrobras, que está complicado de entender. Certamente tem um curso lá. Preciso montar uma empresa, ou tenho uma empresa, quero organizar melhor a gestão das finanças da minha empresa. Tem um curso lá. E não é videozinho que foi catado pela internet, é curso mesmo. Tem ementa, tem a descrição das aulas, tem ali toda uma lógica formativa, professores de primeiro nível, é só gente gabaritada do Brasil e do mundo. Assim, tem de Noam Chomsky até Domênico De Masi, professores do ICL que fizeram cursos especificamente para gente aqui. Tá? Então é uma formação completa para você poder estudar e dar uma virada na sua chave aí. Você pode fazer uma assinatura, inclusive, e compartilhar com a sua família, e seu filho vai fazer Enem, tem lá o preparativo do Enem. Alguém vai fazer curso da OB, tem lá preparativo para você passar na OB. Tá tudo lá, custa no plano solidário, que é o que interessa pra gente aqui, já vou explicar por quê. No plano solidário custa 60 e pouquinhos reais por mês, tá? É esse o preço, você não vai achar nada nem próximo disso com a qualidade que a gente está entregando. E para além de tudo, tem 2 grandes vantagens nessa assinatura. Uma para você e para sua família e outra para outras pessoas, o que é a lindeza do negócio todo. Primeiro, para além de tudo isso, a gente tem lá vários descontos para compras online para quem é membro do ICL. Então você vai comprar, vai fazer farmácia, tem lá os cupons de desconto, vai comprar alimento, artigos para casa, compras várias que vocês fazem pela internet, em todos os sites que vocês podem imaginar, as grandes redes de farmácia, de supermercado, de compras online, tudo, tá tudo ali. Então isso é outra coisa importante que a gente conseguiu esse ano. E para além de tudo, se você se tornar membro hoje do pacote solidário, que é esse pacote que eu acabei de explicar, você vai dar uma bolsa para uma pessoa poder estudar, uma pessoa que não tem condições de estudar. A gente tem parceria com várias instituições, essas instituições apontam para a gente as pessoas que não têm condição de arcar com esse custo mensal, que é um custo baixo, mas para muita gente é um custo impossível, você não ter 60 reais por mês, é uma realidade de milhões de pessoas. Então o ICL já hoje dá bolsa para mais de 20 mil alunos que estudam de graça no ICL, porque são subsidiados em parte por nós, em parte pelas pessoas que entram no membro solidário, tá bom? Então acesse despertaicl.com.br, está tudo lá, e pena que não tem mais livro, né? Não tem mais mesmo, não dá para dar um chorinho, será aí? Chorinho? Oportunidades vêm e vão, como diz o nosso amigo Caio.
Oportunidades vêm e vão. Essas foram embora, né? Mas fiquem de olho, porque a gente todo mês está fazendo os nossos eventos aqui. Já teve livro do Malcolm X, já teve livro esses livros que a gente está distribuindo agora era sobre a vida da Maria da Penha, já teve livro do César Calejon, já teve livro da Ajuda Alpiva, já teve os livros do Edu Moreira. Cada vez que a gente faz uma super aula do ICL aqui, a gente coloca algumas obras que são, por tempo limitado, enviadas para casa da galera que faz as assinaturas. Então, esse bonde passou, fiquem de olho, na próxima eu vou avisar aqui, e aí você vai lá e faz na hora a inscrição, porque às vezes a pessoa abre a aba, deixa a aba, esquece lá, naquelas 5.000 abas que a pessoa nunca lê, e depois reclama, vem, mas eu queria tanto o livro X, o livro Y. Já teve biografia do Racionais MC, aquele livro espetacular que foi lançado pela Companhia das Letras, que é o livro definitivo sobre a história dos Racionais. Já foi dado aqui, já foi dado, tá? Então fiquem de olho que vai rolar. Vai rolar o Tchê, né, o Pedro Falcão? Ai, tchê. Muito bem, vamos lá para a Folha de São Paulo. Prazo de entrega e declaração do Imposto de Renda de 2024 começa hoje, tá bom? Então, para quem tá ligado para fazer declaração, hoje é o dia que começa o prazo para a entrega. O programinha, aquele de computador da Receita Federal, já clássico, já está disponível no site da Receita Federal. Isso aqui é uma notícia da Folha, mas eu trouxe aqui só para vocês saberem que, de fato, vai começar o tchá-tchá-tchá, né? Então, não faça como eu, não deixe para o último dia, até porque, não sei se você sabe, mas quem entrega a declaração antes, se você tem restituição a receber, a sua restituição vem antes também. Tem essa lógica do calendário. Eu levei anos para entender isso, Pedro Falcão. Todo mundo recebia a restituição e eu ficava lá, cadê meu dinheiro? Ai, era outubro, não vinha. Novembro, não vinha. Dezembro, não vinha. Sim, o cara entrega no último dia, vai querer o quê, né, Pedro Falcão? Vai ficar no final da fila, você está escolhendo isso. Então já está liberado lá, corra, até porque nos costuma dar problema nos últimos dias. O sistema trava e quem não entregar paga multa depois, né? Lá no iclnoticias.com.br, nascidos em fevereiro podem sacar abono salarial também nessa sexta-feira. Então, se você tem abono salarial para sacar e você nasceu em fevereiro, dá uma olhada no calendário. Se quiser tirar dúvidas, tem um explicativo publicado lá no nosso site de hoje, iclnoticias.com.br. São Paulo e outros 4 estados entram em alerta vermelho devido ao calor. O estado de São Paulo entra no mais alto nível de preocupação em relação ao calor. E o aviso foi dado pelo INMET, isso é válido entre hoje até amanhã, sábado. O alerta vai até sábado, 16, portanto, e também é válido para parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Está aqui o mapa mostrando a onda de calor está subindo pelo sul do país. O Rio Grande do Sul deu uma livrada, né? Porque dessa vez a gente mostrou até essa semana aqui no programa essa onda de calor, que tem um nome específico lá que eu não vou lembrar agora, bolha de calor, domo, acho que é domo de calor. É um negócio assim. Ele veio da Argentina, mas principalmente entrou pelo Paraguai. Então entrou por aqui, né? Aqui está a parte da Argentina e Paraguai. Foi entrando aqui e aí foi pegando o Brasil pelo oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, pegando quase todo o Paraná, Mato Grosso, parte de São Paulo. Então fiquem ligados, fiquem ligadas. Ontem, aliás, em São Paulo, se não me engano, foi o dia mais quente do ano desse ano. Ou seja, foi um dia mais quente do que no auge do verão. O auge do verão já passou, a gente está indo para o final já. Aliás, quando é que começa o outono? É abril ou Pedro Falcão? Eu não sei, nunca me lembro. Acho que é abril, né? Meados de abril, acho. Enfim, o verão tá acabando já. Por aí, né? E aí, eu sou ruim pra caramba com esse negócio de data. Eu, às vezes, falo até minha idade errado, sabia? E pior que não é nem pra menos, é pra mais. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas. Tome bastante água, proteja-se, porque aparentemente teremos 2 dias tórridos aí nessas regiões. Lá no iclnoticias.com.br, aquela rede de comida árabe, o Habib's, é condenada a pagar R$300 mil por conta de uma campanha de impeachment contra a Dilma Rousseff. O Habib's foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho a pagar R$300 mil de indenização por dano moral coletivo, por vincular empregados em uma campanha em prol do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. O caso ocorreu em 2016. Foi rápido, né? Rapidão, né? 16 assim para 23, né, ô Pedrinho? Foi muito rápido o negócio. De acordo com o jornal Globo, a ação é do Sindicato dos Trabalhadores de Bares e Restaurantes de Águas de Lindóia, em São Paulo, contra a Alto Saraiva, é a razão social do Habib's. Ainda é possível recorrer da sentença. A ação do sindicato ocorreu em relação da campanha Fome de Mudança,
Lançada em 2016, as lojas do Habib's foram decoradas nas cores verde e amarela com os dizeres "Quero meu país de volta". Isso é um negócio completamente absurdo e a gente sempre vê... Cara, é impressionante como um empresário de empresa grande acha que é dono do mundo. Muitas vezes eles são, de fato, né? Na verdade, eles são, de fato, donos do mundo. Você sabe disso, né? Mas assim, a gente viu nas campanhas do Bolsonaro também. Aliás, o velho da van foi condenado por isso também, por constranger os funcionários. Você está trabalhando numa empresa, meu camarada, você não é obrigado a ter a mesma visão política do dono. Se o dono quiser fazer no carro dele, no apartamento de luxo dele, é problema do cara. Agora os caras constrangem e ai do empregado, ai do funcionário, ai do trabalhador que levantar, que abrir a boca para falar alguma coisa. Porque cria um consenso econômico na empresa também. A maior parte dos trabalhadores da empresa, entre aspas, começa a apoiar a ideia. Apoiar a ideia porque está morrendo de medo de perder emprego, né? Claro que tem gente que pode concordar com o patrão, mas tem muita gente que não concorda. Vocês acham que a maioria ou todos os funcionários da Havan concordam com o velho da Havan? Não é cabível a gente pensar isso. Aí a pessoa constrangida fica lá usando a roupa verde e amarela, a usar o negócio do periquito, a fazer videozinho do TikTok, a mostrar a dancinha do Bolsonaro, a receber o Bolsonaro na loja. É um negócio inacreditável. Aí, pelo menos, de vez em quando, rola uma multa. Essa multa aqui é baixa, né? A multa do velho da Havan foi bem mais pesada do que isso. Envio do caso da Marielle Franco do STJ para o STF indica que há envolvimento de pessoa com foro privilegiado. Reportagem da Carla Gamba, nossa repórter lá do iclnoticias.com.br. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, enviou ao Supremo a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista Márcio Falcão e pelo Vladimir Neto no G1 e foi confirmada pelo portal do ICL Notícias. O STJ teria enviado a investigação ao STF após a identificação de um suposto envolvimento de uma pessoa com foro privilegiado no Supremo na execução da parlamentar e do motorista da vereadora. De acordo com o jornalista Aguirre Talento, do UOL, o suspeito seria um parlamentar federal. Então já tinha suspeita do possível mandante do caso Marielle, com uma prerrogativa de foro estadual, porque seria um conselheiro do Tribunal de Contas. E agora o caso vai para o STF porque no meio da investigação aparece a suspeita de envolvimento no caso. Lembrando que agora investiga-se os mandantes, porque já se sabe quem foi o atirador e o motorista do carro. Um parlamentar federal. Não se sabe, no entanto, o real envolvimento, se seria um possível mandante ou uma outra relação com o crime. Tem foro privilegiado no STF presidente da República, vice-presidente, ministros, senadores, deputados federais, integrantes dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e embaixadores. A investigação ocorre em sigilo e não há mais informações sobre a identidade da pessoa que teria foro privilegiado. Procurada, a assessoria do STF informou que não tinha informações sobre o caso. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou esperar anunciar em breve o fim das investigações. Vamos resolver, disse o Lewandowski. As investigações estão avançando mesmo, o inquérito é sigiloso e o ministro não se mete nos inquéritos que são levados. Mas as notícias que temos é que nós vamos encontrar os criminosos. Espero poder anunciar isso em breve, disse o Lewandowski, lembrando que antes de sair do seu cargo e ocupar lá o seu posto no STF, o Flávio Dino falou que o caso seria resolvido pela PF, porque isso depois vai ter que se oferecer denúncia, até o meio do ano. Então temos aí uma margem, mais ou menos, até junho para ver se as investigações terminam e quem aparecerá de fato na denúncia feita pelo Ministério Público Federal. Se for pessoa com foro, em Brasília, no caso pela PGR. Corte Interamericana condena Brasil por operação da PM que deixou 12 mortos em São Paulo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pela ação da Polícia Militar de São Paulo na chamada Operação Castelinho, que deixou 12 mortos, que seriam supostos integrantes do PCC lá no Estado. A responsabilização é a primeira para o Estado de São Paulo. O caso aconteceu em março de 2002. Esse foi rápido também, né, Pedro? 2002, 2012... 2022, 2024. Rapidão, né? É rápida a justiça, né? Em vários casos. O Alckmin estava então no PSDB, hoje no PSB. Os PMs aguardaram no pedágio da rodovia Senador José Emílio de Moraes,
conhecida como Castelinho, até que um ônibus com os supostos membros da facção se aproximasse. Mais de 700 tiros foram dados pelos policiais no ônibus. A corte declarou que o Brasil é responsável pela violação de direitos à vida, às garantias judiciais, à proteção judicial, à verdade, ao cumprimento de decisões judiciais e à integridade individual. Também responsabilizou o Estado brasileiro por falhas na investigação. De acordo com a sentença, o Estado de São Paulo deverá reconhecer publicamente as execuções da Operação Castelinho. Além disso, deve garantir o registro e o envio de imagens de câmeras corporais em operações policiais a órgãos de controle interno e externo e implementar geolocalização das viaturas. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que representa 43 famílias de vítimas, pedia, além da responsabilização do Estado brasileiro, medidas de reparação às famílias e reforço no controle da segurança pública. Na decisão, a Corte também determina que São Paulo crie regras para que policiais envolvidos em ações com morte sejam afastados temporariamente de funções ostensivas, ou seja, saiam das operações, e que seja garantida a possibilidade de retorno, segundo comissões internas e corregedoria. Também deve ser suprimida a competência de investigação da PM para apurar delitos cometidos contra civis. Muito bem, isso aqui na época que o Geraldo Alckmin era governador de São Paulo. Lembrando que na época que o Alckmin era governador de São Paulo, a polícia descia o cacete mesmo, pra gente não esquecer disso. Hoje é vice do governo, tem aí a nossa geringonça, né? O nosso governo é a geringonça brasileira. Vai, funciona daquele jeito, vai. Parece aqueles robô aspirador, né? O Pedro Falcão bate numa parede, vira um pouquinho, bate na outra, vira um pouquinho, bate no móvel da sala, bate no pé da cadeira e vai indo. Vai limpando meio daquele jeito, mas vai funcionando, vai indo. Hoje o Alckmin está no governo, camarada Alckmin, como muitos brincam na internet aí, né? Eu particularmente tenho uma visão um pouco diferente da coisa, mas tudo bem. Mas isso aqui é da época que o Alckmin era governador de São Paulo, que comandava uma polícia que costumava ser violenta, sim, em muitos casos em ações como essa, e contra manifestantes. Vamos lembrar o que a polícia de São Paulo fez contra manifestantes em diversos momentos em São Paulo. Diversos. Teve um colega jornalista, inclusive, que perdeu um olho em uma manifestação, estava lá trabalhando como jornalista. Não dá nem para acusar de ser baderneiro, vagabundo, black bloc. Lembra que na época todo mundo era vagabundo, baderneiro e black bloc para o governo de São Paulo. Para o Alckmin e para os outros governadores que eram todos do PSDB que passaram por lá. Esse colega jornalista estava trabalhando em uma manifestação, tomou um tiro da polícia no olho e perdeu o olho. E não foi o único, não é a única pessoa com sequelas dessa época em que o Alckmin incomodava o governo de São Paulo. Né, gente? Então, não esquecer. O presente é outra coisa, tudo bem, tá ali, importante. Nada disso apaga o que foi feito no passado e tá aqui, anos depois do que aconteceu, uma condenação. Bom, a polícia de São Paulo segue matando muito até hoje. Aliás, com o Tarcísio começou a matar muito mais. Será que daqui a 20 anos ele também vai estar sendo vice da esquerda? Olha, espero que daqui a 20 anos ou menos o Tarcísio seja responsabilizado pelo que a polícia dele vem fazendo e espero que daqui a 20 anos ou menos o Tarcísio não seja vice da esquerda, né? O Tarcísio tem chance, aliás, de ser presidente da República. Isso aqui a gente tem que falar muito claramente, né? Tem chance e não é pouca de ser presidente da República. Ai, não fala isso, Leandro, porque eu fico desesperado. É, meus filhos, a vida é desespero também, né? Bonecão de posto, né, Pedro Falcão? Ah, os bonecão de posto aqui. Né? A realidade ela é dura, né? Sob derrite, Rota, que é a Polícia de São Paulo, volta a registrar mortes de PMs em serviço após 23 anos. Então, é aquela coisa que eu sempre falo, a luta que acontece, essa disputa que acontece de polícia contra, aspas, bandidos, mas essa polícia que desce para matar, que sai de casa para matar, é uma guerra de pobres contra pobres. Parte da sociedade civil que apoia isso acha muito legal, aplaude. O Tarcísio sabe disso, tanto é que ele chama essa operação, essa carnificina que a PM dele está cumprindo em São Paulo hoje, aplaudiu, falou que era uma operação técnica, deu os parabéns para a PM, para a tropa. Quando se falou em levar o caso para cortes internacionais de direitos humanos, falou que não estava nem aí. Falou literalmente isso na semana passada, né? Não tô nem aí. Então, só que se você está ouvindo esse programa agora e concorda com isso,
é porque não é você que está botando a sua fuça lá. E atenção, policiais militares, que eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Eu conheço muitos policiais militares. Muitos, não é pouco, não conheço muitos policiais militares. Por várias circunstâncias da vida. Você é bucha de canhão de parte de uma sociedade civil doente que você acha que está sendo aplaudido, né? Porque muitas vezes o policial militar se sente bem, Pedro Falcão, porque ele é aplaudido e vai na manifestação do Bolsonaro lá, as pessoas pedem para tirar foto com ele, o cara se acha celebridade, Pedro, sacou? PM tá lá, paradinho aqui, aí vem a família, né? A família brasileira e tira foto com o policial militar ele acha que ele é celebridade, ele acha que importa, ele acha que aquelas pessoas se preocupam com a vida dele. Meu camarada, essas pessoas estão tirando foto com você na Paulista durante a manifestação do Bolsonaro, elas só querem de você uma coisa, que você bote uma arma na cintura e vá dar tiro em algum lugar. E se você morrer, problema seu. Se você perder um olho, problema seu. Se tomar um tiro e ficar paraplégico, problema seu. A família bonitinha, a família Margarina que tirou foto com você na Paulista não vai te visitar no hospital não, tá? Não vai. Não vai lá na sua casa depois que você não conseguir mais andar, porque você está sendo colocado nessa situação para levar 1 quilo de arroz para você. Então não se enganem. Não se enganem. Vocês que são da tropa cumprem uma função muito específica para essa parte da sociedade civil. É lutar uma guerra longe dos olhos dessas pessoas para que elas tenham a sensação de que o crime está sendo combatido. É só isso. É para passar para elas uma sensação de segurança. O preço é a sua saúde mental, a sua saúde física e a sua vida. Então o PM que se ilude lá na manifestação, Pedro Falcão, devia botar as barbas de molho. Eu não sei se usa isso ainda, né? Aliás, como é que coloca as barbas de molho, será? Você tira a barba. Primeiro tem que ter barba, né? Que não é o nosso caso, né? Nosso caso é meio... O seu é pior que o meu, aliás. Né? Barbicha aqui. E aí coloca a barba no molho, né, Pedro Falcão? Muito bem. Ai, ai. O STF formou maioria para absolver morador de rua preso por 11 meses pelo 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nessa quinta-feira para absolver pela primeira vez um dos réus acusados pelos ataques golpistas do 8 de janeiro de 2023. Geraldo Felipe da Silva, 27 anos, tinha sido denunciado pela PGR sob acusação de crimes como tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também associação criminosa armada. O morador de rua, que já trabalhou como serralheiro, ficou preso por 11 meses no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Geraldo foi detido junto ao grupo que depredou a sede dos Três Poderes, após uma advogada que assumiu a defesa de Geraldo de forma voluntária apontar não haver provas de que ele era parte do grupo que defendeu o golpe de Estado e destruiu bens públicos. A PGR voltou atrás e pediu que ele fosse absolvido. Votaram pela absolvição de Geraldo os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Ainda faltam votar 5 ministros, mas a maioria já foi formada, então, portanto, está liberado, né? Até o dia 1º, 116 pessoas tinham sido condenadas pelos ataques, com penas que vão de 3 a 17 anos. A PGR apresentou ao menos 1.400 denúncias contra os acusados dos ataques golpistas, mas parte deles será beneficiado por acordos de persecução penal. Ou seja, eles confessam algumas coisas lá e tal, promete que não vai fazer mais nada, tem o acordo, sai, vai ter alguma pena, ou serviço comunitário, ou multa, ou vai ter que se apresentar a cada X tempo para a justiça, ou tem passaporte retido, cada um vai ter os casos individualizados e aí acaba saindo da cadeia. Não há elementos probatórios suficientes que permitam afirmar que o denunciado uniu-se à massa, aderindo dolosamente aos seus objetivos, disse Moraes em seu voto em relação ao morador de rua. Ao ser preso, Geraldo contou que havia se alimentado em um centro de assistência social na Asa Sul e que se aproximou da multidão por acaso. Afirmou ainda que havia 3 anos no DF e que tinha saído de Pernambuco após conseguir um empréstimo do Auxílio Brasil. Disse em depoimento à Polícia Federal que inicialmente chegou a Brasília porque fugia de uma facção criminosa. Sua defesa nega que isso seja verdade, sob o argumento de que Geraldo tem transtornos mentais
e de ser perseguido também por outras pessoas. Lamentável esse caso, é lamentável de fato. E, bom, a gente acabou de falar dos casos aqui, né? Habibs demorou 8 anos para ser julgado. O caso do Alckmin, da polícia do Alckmin, que matou 12 pessoas, levou mais de 20 anos para ser julgado. Isso aqui é mais um retrato da justiça brasileira. Eu entendo que foi muita gente presa ao mesmo tempo, mais de 1.200 pessoas denunciadas pela PGR, eu entendo. Mas, vamos lembrar lá quando rolou a bagunça um ano atrás. Eu falei isso aqui no programa. As audiências de custódia são importantes para você entender o caso de cada uma daquelas pessoas. Dá trabalho, mas é o que é. É o que é. O STF assumiu o caso, a PGR era o local das denúncias, de fazer as denúncias ou não. As audiências de custódias foram feitas, muitas delas a toque de caixa, e esse tipo de erro aqui poderia ter sido evitado na custódia. A custódia é quando você vai lá e explica para o juiz de custódia: olha, eu sou fulano, estava fazendo tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquela coisa. Agora, uma pessoa como essa foi defendida na custódia possivelmente pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública estava entupida de trabalho em Brasília. Não vencia defender as pessoas que estavam ali acusadas de golpe de Estado. Então é lamentável que tenha acontecido isso de fato. Menos mal que essa injustiça, porque é claramente uma injustiça, foi reparada e ele conseguiu ser liberado ontem, 11 meses depois que foi preso. O STJ vai transmitir ao vivo o julgamento do ex-jogador Robinho. Sessão da Corte Especial será marcada para o dia 20 a partir das 14 horas. Portanto, o Robinho, a Corte vai validar ou não a pena que o Robinho deve cumprir na Itália. A gente já falou sobre esse caso aqui. O Robinho condenado na Itália, não tem mais recurso. Condenado pelo Supremo da Itália, a Corte di Cassazione, e vai ter que agora enfrentar a justiça brasileira, que vai decidir se ele cumpre pena no Brasil ou não. Se for uma avaliação de que ele tem que cumprir a pena, o Robinho vai para a cadeia, mas ainda não nessa fase do processo. Mesmo que o STJ decida, o Robinho ainda poderá responder em liberdade, porque pode recorrer ainda desse caso, pode levar o caso até o STF. Se for o caso. Como tem muito dinheiro, vai levar para o STF, porque é assim que a vida é. Vamos lá. O que a Márcia está falando aqui? Bom dia, Demore. Estadão, UOL e G1 não mencionam Freire Gomes nas suas homes, né? Porque a gente vai falar do Freire Gomes agora aqui. Vamos falar do que é que o Freire Gomes falou. A revista Veja teve acesso, segundo publicou ontem, à íntegra do depoimento do Freire Gomes. Publicou alguns trechos. Eu nunca vou entender isso. Nunca vou entender. Jamais, como jornalista. Você teve acesso à íntegra do depoimento do Freire Gomes, que era o comandante do Exército na época do Bolsonaro. A íntegra tem, segundo a Veja, 22 páginas. Aí publica 3 trechos. 4 trechos. Coloca o depoimento ali, meus camaradas. Entendeu? Coloca o depoimento lá. Ou teve acesso à íntegra de outro jeito, né? Pode ler na tela do computador de alguém e fazer umas anotações. Acontece assim também. Agora, essa história está muito fragmentada. Eu tô ficando chato em relação a isso já, eu sei. Mas eu sei ser chato também. Ser chato é a minha profissão. Essa história está ficando muito fragmentada. Cada pouco a gente sabe de um pedacinho. Isso aqui me lembra uma coisa chamada Lava Jato. Os métodos da Polícia Federal, não. Está distante do que era da Lava Jato. A gente não vê o espetáculo. Você sabe o nome de algum procurador que toca esse caso? Não sabe, né? Na Lava Jato a gente sabia o nome de 15. Sabe o nome do procurador, do policial federal, do delegado que é o responsável titular? Não. Na Lava Jato, cada semana tinha a coletiva do delegado. Então isso está muito diferente. A operação parece uma operação muito bem feita. De novo, nós não temos acesso ao inquérito. Então nós não temos como saber. O que parece de fora é que é uma coisa muito bem feita. E por conversar com pessoas também, o próprio Cacai, advogado,
que toda semana está aqui no ICL Notícias segunda edição, já falou isso, é um cara que é um advogado da advocacia criminal, conhece inquérito. O Cacá já falou algumas vezes que a maneira como o inquérito está sendo tocado é uma maneira muito bem técnica, muito bem conduzida, mas os vazamentos estão me incomodando já há um bom tempo, você sabe disso. Eu não gosto. A gente vai trazer porque é notícia, eu não vou ignorar o que está acontecendo. Vazou é notícia. Vazou é notícia e vocês têm o direito de ser informados. Eu vou trazer o que está aqui. Mas eu vou mostrar o problema desse negócio. Vou falar o que o Freire Gomes falou, mostrar aqui. Mostrar o que o ex-comandante da Aeronáutica falou e depois vou mostrar o que o Mauro Cid está falando. Porque essa história, ela está tendo um ponto de virada. Ah, não precisa mais do Cid? Tudo bem que não precisa, mas é um ponto de virada. Vai dar força para a defesa. Vai dar força para a galera que acha que o 8 de janeiro não foi um golpe de Estado. Vai dar força para a galera que acha que as pessoas não devem ser presas por conta disso. Vai dar força para a galera que acha que o Bolsonaro não é responsável pelo 8 de janeiro, que, segundo as últimas pesquisas, é meio a meio, tá? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Vocês acham que 60%, 70%, 80% das pessoas têm convicção no Brasil de que o Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro ou por tentativa de golpe de Estado? Não é não. Não é não. E aí a cada revés que tem na narrativa pública, na história que é contada na imprensa em relação a isso aqui, a coisa piora. Freire Gomes confirma à Polícia Federal detalhes da tentativa golpista de Bolsonaro. O ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes afirmou em depoimento à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou propostas golpistas em reunião realizada em 7 de dezembro de 2022. O encontro reuniu também os chefes da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, e da Marinha, almirante da Esquadra Almir Garnier. A informação foi publicada em primeira mão pelos jornalistas Marcela Matos e Larissa Borges, da revista Veja, ontem. No depoimento em 1º de março, Freire Gomes falou aos agentes da PF que o ex-presidente apresentou diretamente aos 3 comandantes das forças instrumentos excepcionais e ditatoriais que poderiam ser aplicados para reverter o resultado das eleições de 2022. Segundo o general, atenção gente, para quem não se localizou, o Freire Gomes era o comandante do Exército que foi escolhido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, em determinado momento do governo dele, vocês vão lembrar, ele mandou embora os 3 comandantes das forças ao mesmo tempo, Marinha, Exército e Aeronáutica, e colocou outras 3 pessoas nos lugares. Então, o Freire Gomes não é um cara que já estava lá, que ganhou uma eleição, que foi colocado pelo Lula, que é amigo do não sei quem, não. Freire Gomes foi escolhido para comandar o Exército pelo Bolsonaro. E agora ele, Freire Gomes, está dando esses depoimentos. Segundo o general, foram apresentados por Bolsonaro decretos de garantia da lei e da ordem, de estado de defesa e de estado de sítio. Ou seja, Bolsonaro fez reuniões com os comandantes e apresentou para eles opções de decretos de estado de sítio e estado de defesa. A saber, o presidente da República não pode decretar estado de sítio e defesa sozinho. Precisa da aprovação do Congresso. Isso é uma conversa institucional. Se a defesa do Bolsonaro vai para o lado de que, mas isso aqui ele não ia fazer, isso aqui estava só sondando, e se tivesse fraude nas urnas, ele ia decretar um estado de sítio. Nem mesmo nesse caso. Se comprovada eventualmente uma fraude nas urnas, o meio adequado para eventualmente refazer uma eleição não é decretar estado de sítio, né, Bolsonaro? Né, doutores advogados, né, doutor Fábio Weingarten? Se por acaso decretar, você identificar hoje a fraude numa eleição no Brasil, o caminho é um estado de sítio, doutor Weingarten? Eu fico realmente em dúvida nessa tese. Eu sei que vocês não têm coisa muito melhor, porque a quantidade de evidências contra o Bolsonaro é enorme. Mas é uma tese difícil de defender, né? Ah, temos uma suspeita aqui de fraude nas eleições. Bom, então refaça-se a eleição. Através das vias legais, democráticas. Acione-se o Tribunal Eleitoral. E aí, se for o caso, a eleição vai ter que ser refeita. Ponto. Para além do fato de que não há nenhum indício de fraude na eleição, eu estou entrando aqui na loucura do Bolsonaro. Vamos supor que houvesse um centímetro de dúvida em relação a isso. Bom, primeiro teria que se comprovar de fato.
E aí você vai pela via institucional. Estado de sítio e estado de defesa não é remédio para fraude numa eleição. Então essa linha de defesa, bom, é o que tem, né, Pedro Falcão? Não dá para negar o que já saiu, né? O objetivo era impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo disse a revista Veja. E aí, de novo, nós não temos acesso ao depoimento do Freire Gomes na íntegra. Então, eu não vou fazer com que vocês pensem que o Freire Gomes falou a seguinte frase: o Bolsonaro queria impedir a posse do Lula, porque nós não sabemos se ele falou isso. O que nós vimos até agora do depoimento do Mauro Cid, por exemplo, é ele relatando coisas que aconteceram, mas, segundo o advogado do Mauro Cid, ele nunca qualificou as coisas. Então é o seguinte, essa minuta golpista que existiu? Existiu. O Bolsonaro fez reunião com os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha para mostrar esse negócio aqui de estado de sítio? Fez. Isso aqui é o Bolsonaro, ele queria dar um golpe de Estado? Não estou falando em golpe de Estado. Eu estou dizendo que a minuta existiu e que a reunião aconteceu. Vocês entendem que tem uma diferença em relação a isso. O Mauro Cid, pelo menos ele não está qualificando o que aconteceu. Ele está descrevendo o que aconteceu. Nós não sabemos se o Freire Gomes qualificou como golpe de Estado. Nós não sabemos se saiu da boca do Freire Gomes. O objetivo do Bolsonaro era criar um tumulto com uma farsa da fraude das urnas para impedir que o Lula assumisse e então ele ficaria no poder. Nós não sabemos se essa frase saiu da boca do Freire Gomes. Faz diferença para o debate que a gente está tendo aqui, para a narrativa pública da história. Para como isso vai ser levado para as pessoas. Lá no processo talvez não faça, o PGR vai juntar o que a Polícia Federal recolheu. As provas parecem que são bastante fortes, bastante evidentes. O conjunto probatório, como diz o nosso amado César Calejão, é bastante evidente. Né? Ninguém aqui, eu não imagino nem que vocês acreditamos nessa bobajada de que não, estava só sondando, ficou no plano das ideias e tal. Não. Porque para ser uma tentativa de golpe de Estado para além do que o Bolsonaro fez, só se começasse o golpe mesmo. E aí seria golpe e não seria tentativa. Freire Gomes relata que Bolsonaro revelou que, àquela altura, o documento estava em estudo e que eles seriam convocados posteriormente para tomarem conhecimento da evolução das discussões. Segundo Freire Gomes, a primeira reunião ocorreu na biblioteca da residência oficial da Presidência da República e foi restrita à alta cúpula militar. Freire Gomes revelou ainda que o então comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier, teria se colocado à disposição do presidente da República. Isso aqui confirmo que a gente já sabia, já tinha saído inclusive em matérias da imprensa, inclusive fora do Brasil. Eu sempre cito aqui a matéria do Financial Times, que foi a primeira matéria a falar que dos 3 comandantes das forças, o Garnier, que era o comandante da Marinha, teria dado o ok para o Bolsonaro levar essa ideia adiante. No depoimento, Freire Gomes afirmou também que diversas vezes alertou o ex-presidente Bolsonaro que o Exército não aceitaria qualquer ato de ruptura institucional. Isso aqui, claro, que o Freire Gomes pode ter falado, mas claro também que o Freire Gomes está fazendo a própria defesa. Vamos colocar a coisa aqui como é que é, né? O Freire Gomes está se colocando para a história e para o judiciário como alguém que não topou a aventura golpista. O general também afirmou que chegou a esclarecer a Bolsonaro de que não haveria mais o que fazer em relação ao resultado das eleições e que qualquer atitude conforme as propostas poderia resultar na responsabilização penal do então presidente da República. O Freire Gomes ainda reconheceu os textos dos documentos debatidos com Bolsonaro nas reuniões golpistas do Alvorada. A medida previa uma intervenção no TSE, que eles chamaram de estado de defesa, para anular a eleição presidencial. Então, o documento que foi encontrado no celular do Mauro Cid, lembrando, são 2, tá, gente? Um que é um documento que é mais uma minuta mesmo para fazer uma interferência no TSE, afastar o Alexandre de Moraes, que era o presidente do tribunal, e ter acesso às comunicações do ministro, porque ali eles iam tentar achar pelo em ovo e mostrar que teve ali uma fraude. E o outro seria uma espécie de pronunciamento à nação, decretando então o estado de sítio, o estado de defesa, etc e tal. O Freire Gomes, ao ser confrontado com esses documentos, ao mostrarem os documentos, lerem os documentos para ele lá, a gente não sabe como foi a dinâmica, ele, Freire Gomes, reconheceu esses documentos
que foram apreendidos durante a operação como sendo os mesmos que foram apresentados nessa reunião entre a alta cúpula das Forças Armadas com o Bolsonaro na biblioteca do Alvorada. Beleza? Esse é o suco do depoimento do Freire Gomes, tá bom, gente? Está publicado lá no site do ICL, iclnoticias.com.br. Comandante da Marinha colocou tropas à disposição de Bolsonaro, diz ex-chefe da Aeronáutica. O comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, afirmou à Polícia Federal que o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier Santos, colocou as tropas à disposição de Jair Bolsonaro ao discutir planos para tentar impedir a posse do presidente Lula. Que em uma das reuniões com os comandantes das forças, após o segundo turno das eleições, portanto o Bolsonaro já tinha perdido a eleição, atenção, o Bolsonaro já tinha perdido a eleição e convocou uma reunião com os comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. Dentro do contexto dessa reunião, o contexto apresentado pelo então presidente Jair Bolsonaro de utilização dos institutos de GLO e Estado de Defesa, o então comandante da Marinha, Almir Garnier, afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro, diz um trecho do depoimento do Batista Júnior, que então comandava a Aeronáutica, ao qual a Folha, nesse caso aqui, teve acesso. A declaração de Batista Júnior reforça a do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, que sugeriu à PF que Garnier concordou com as ideias propostas nas versões das minutas golpistas discutidas com Bolsonaro. Segundo o depoimento de Freire Gomes, a qual a Folha também teve acesso, mas foi publicado ontem pela revista Veja, Garnier teria se colocado à disposição do então mandatário durante essas reuniões. Freire Gomes relatou que no encontro também estava o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, além de Bolsonaro e os 3 comandantes das forças. Disse que ainda em outra reunião, em data que não se recorda, Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação do estado de defesa e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Que nessa reunião estavam os comandantes e o ministro da Defesa. Disse que ele e Batista afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo. Isso aqui é o Freire Gomes falando, dizendo, olha, eu e o comandante da Aeronáutica falamos na reunião que a gente era contra. Que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Então, é isso. E aí temos o Mauro Cid. O Mauro Cid começou a andar para trás, o Pedro Falcão. Começou a andar para trás, andar para trás, andar para trás, tá? Vamos lá de novo, gente. Estratégias da defesa. Não quer dizer que eu concordo com isso, não quer dizer que eu acho disso. O que eu acho eu vou falar daqui a pouco, aliás. O Mauro Cid, já desde a semana passada, começou a andar para trás. E eu acho que a gente deveria prestar atenção nesses movimentos e não ignorá-los e não achar que eles são irrelevantes. Porque isso aqui vai estourar lá na frente no processo, gente. Quem disse que o Mauro Cid é o único a dar para trás? Até pouco tempo atrás, o depoimento do Mauro Cid colocava o Bolsonaro como golpista. O Mauro Cid está falando para os 4 ventos agora que não é bem assim. Que não foi o que ele disse. Ele reconhece o documento, ele reconhece a reunião, ele diz que teve a reunião, quem estava lá, o que foi discutido, mas o Mauro Cid não qualifica o que aconteceu aquilo. Pelo contrário, segundo o advogado do Mauro Cid, o Mauro Cid fala que aquilo só seria tomado em caso de uma possível fraude nas urnas. O que na visão da defesa isso seria ok. Repetindo, isso não é ok. Para começar, isso não é ok. Se tivesse fraude na urna, o remédio para isso não é o presidente da República decretar um estado de sítio. Para início de conversa, não é. Então, a tese da defesa já é ruim per se, mas, de novo, não é que a defesa tenha coisa muito melhor do que isso na mão, diante de todas as evidências. Mas traz aqui o Igor Gadelha, lá no Metrópolis de hoje, Mauro Cid reclama de narrativas e pede vídeos de depoimento da Polícia Federal. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, pediu à Polícia Federal acesso aos vídeos de todos os depoimentos prestados pelo militar à corporação. O pedido foi feito após Cid reclamar nos bastidores que trechos de seus depoimentos transcritos teriam sido encaixados como narrativas, ou seja, não correspondem ao que ele de fato falou. O ex-ajudante de ordens reclama de pelo menos 2 pontos. Ele disse a aliados, por exemplo,
que nunca teria afirmado em depoimento à Polícia Federal que Bolsonaro tramou um golpe de Estado. Quem acompanha o Desperta ICL já sabe disso há uma semana. Porque, como eu sou chato mesmo, eu fui lá ler a matéria da Veja da semana passada, né? A matéria trazia novas revelações do Cid e tal, não sei o que, aí num parágrafo lá no meio, do meio pro final, tinha lá um negócio, olha aqui, o Cid tá dizendo que não falou o que falou. Eu não sei se a Veja comeu mosca ou se decidiu dar isso depois, mas a Veja transformou isso depois em matéria. Isso inicialmente não era matéria. E aí virou matéria. A interlocutores, Cid admitiu que minutas golpistas teriam sido levadas e discutidas pelo ex-presidente, mas afirmou que Bolsonaro nunca teria sinalizado disposição em dar um golpe. O militar tem dito que o que havia, na verdade, era uma grande pressão do entorno de Bolsonaro para que fossem encontradas fraudes nas urnas eletrônicas, algo que nunca se comprovou. Portanto, como está postado o Cid nesse exato momento? Ele confirma o que ele não pode negar, porque, atenção, o Cid não é um delator que chegou lá e começou a contar coisas que a polícia não sabia. Claro que no meio do caminho vai falar coisas que a polícia não sabia. Mas o Cid, ele está contando coisas sobre documentos e conversas que foram apreendidas no celular dele, principalmente. Então, na verdade, são coisas que ele não pode negar, ele está confessando. Está confessando, ele não pode chegar lá e falar assim, e essa minuta encontrada no seu celular aqui, Mauro Cid, nunca vi. Não, mas meu camarada, estava no seu WhatsApp, o senhor comentou, o senhor me encaminhou para alguém, falou sobre ela. Então o Cid não pode negar o óbvio, o que está ali. Agora, ele não está qualificando isso. E a partir desse momento, o Cid se coloca ao lado da defesa do Bolsonaro. O Cid, talvez não dentro do processo, mas para a disputa pública dessa história, que importa e muito, porque a maneira como essa disputa pública será colocada depois que o Bolsonaro se tornar réu, ela é muito importante. Porque essa disputa pública exerce pressões, inclusive, na justiça e na política. O Cid se coloca publicamente desde a semana passada como uma testemunha de defesa do Bolsonaro. Ele diz claramente. E ele vai tentando jogar a culpa para os assessores. Um dos principais alvos do Mauro Cid é o Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, que está preso e que, segundo o Cid, foi o homem que confeccionou o discurso, a minuta do estado de sítio. Então, o que é que o Cid está falando agora? Olha, essas coisas existiram, as reuniões aconteceram, mas o Bolsonaro, ele estava sendo pressionado por essa gente. É as más companhias, a história da sua mãe, né, o Pedro Falcão, que ela fala, olha, não vai andar com as más companhias. E o que que você responde para sua mãe, Pedro Falcão? Mãe, eu sou a má companhia dos meus amigos, né? Porque toda mãe acha que os outros são as má companhias. O Cid está fazendo a história aqui da mamãe das más companhias. Não, Bolsonaro, jamais. Golpe, nunca ouvi falar. Isso aqui era o entorno do Bolsonaro que estava tentando convencer ele a fazer alguma coisa. Mas vejam só, ele não fez. Isso aqui ficou na intenção. Beleza? É assim que está colocada essa história nesse exato momento. Eu sou pessimista em relação a isso tudo. Confesso para vocês que sou um pouco, tá? Por quê? O tempo desse julgamento vai ser longo. A política muda muito rápido. A gente não vive um bom momento no Brasil em relação ao equilíbrio de forças. Nós temos o Congresso mais reaça e conservador da história da República desde a redemocratização. Mas de longe, a extrema-direita não perdeu força como a gente imaginava que poderia perder com a derrota do Bolsonaro. As pressões são muito grandes. Isso interfere também na popularidade do governo. As sondagens que vêm sendo feitas em relação à responsabilização do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, elas não são animadoras no sentido de que 70% das pessoas acham que o Bolsonaro tentou um golpe. Não é isso, está longe disso, na verdade. Então não há um consenso.
E quanto mais a história vai caminhando para esse lado, vocês imaginem o seguinte, tá? Se daqui um mês, porque a gente está lendo os depoimentos agora aqui do Freire Gomes, do Batista Júnior, que colocam o Bolsonaro de fato na cena do que pode ser qualificado como uma cena de um crime, que é o que eu acho. É o que eu acho. Se precisa mais provas de que houve uma tentativa de golpe do que isso, então a gente vai ter que esperar um golpe de fato. Porque os caras chegaram nos portões, né? Os caras chegaram às portas de Roma. Chegaram às portas de Roma com todo o planejamento feito e aí usaram aquela massa que foi lá para Brasília no 8 de janeiro para tentar derrubar os portões de Roma. E alguns conseguiram derrubar, inclusive. E depois foram repelidos. Isso é uma tentativa de golpe de Estado. É evidente que é isso. É claro que vai ser a tese da acusação. Agora, vamos imaginar o seguinte. E se daqui um mês o Freire Gomes e o Batista Júnior começam a falar o seguinte. Olha, eu nunca ouvi da boca do Bolsonaro que ele queria dar um golpe de Estado não, hein? Nunca ouvi. Olha, saiu um monte de notícia aí, como a gente acabou de ler aqui. Saiu um monte de notícia baseada no meu depoimento, dizendo que o objetivo do Bolsonaro era impedir a posse do Lula. Mas olha, eu nunca ouvi o Bolsonaro falar sobre isso não, hein? E se? Porque é o que o Cid está fazendo agora, meus camaradas e minhas camaradas. É exatamente o que o Cid está fazendo agora. Então, atenção. A última linha de defesa para encerrar essa história aqui, que a gente tem, é, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, é o STF. Tem muita pressão em cima, o parlamento vai fazer muita pressão em cima do STF também, vão colocar a votação, vocês podem ter certeza, pelo menos em comissões, na CCJ sem dúvida, projeto de lei para anistiar os presos do 8 de janeiro, os bagrinhos que estão tudo presos lá, vão tentar soltar os bagrinhos para testar as águas. Então vão tentar soltar os bagrinhos. Pode fazer isso? O STF vai ter que decidir depois se é constitucional, se não é. Ou seja, o parlamento vai jogar o STF nessa frigideira. Que vai se desgastar. Se essa disputa acontece, vai ter mais desgaste do STF. É mais pressão no STF. É mais chance de mudar a cabeça de alguns ministros lá. Hoje, até tive uma conversa longa ontem com um camarada, pessoa importante, que conhece, que conversa, que conhece. Hoje, o STF está parado na linha de defesa e não vai arregar. Hoje, não parece ter pressão suficiente para que se mude o rumo e lá na frente, vamos dar aqui 2 aninhos de tornozeleira eletrônica pro Bolsonaro e o Heleno é muito velho, então não vai pra cadeia e pá. E aí terminar em pizza. Hoje. Só que esse processo não vai terminar mês que vem, gente. A investigação nem acabou ainda. Nem acabou a investigação. A investigação não foi nem pra PGR ainda. A PGR nem ofereceu denúncia ainda. A justiça nem aceitou. O processo nem começou. A defesa nem se manifestou nos autos ainda, porque não tem, os caras não são nem réus ainda. Então, só um ponto de atenção. Parece uma visão pessimista da história, mas eu decidi, nessa história aqui, já há um tempo, botar as minhas barbas de molho, tá? Pra gente evitar uma expectativa que vira oba-oba, que depois a realidade vem dar com a porta na nossa cara. Beleza? Então tá bom, acabou o programa, Pedro Falcão. Está começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Muito obrigado. Hoje é sexta-feira, nós nos revemos na segunda às 7 horas da manhã ao vivo, tá bom? Ótimo final de semana, aproveitem, para quem está em um lugar que vai fazer muito calor, beba água, fique na sombra e divirta-se. Tchau! Paulo Freire se tornou o maior alvo dos ataques de ódio dos extremistas. É preciso lembrar quem foi Paulo Freire e defender o legado de luta dele por um país mais justo. Não perca o episódio final de mais uma produção original ICL, Máquina de Moer Reputações. Paulo Freire, o homem que ensinava, vai mostrar por que um educador nordestino se tornou o bode expiatório do ódio da extrema-direita e como as histórias falsas que contam sobre ele favorecem aos poderosos. A mais nova série documental do ICL está disponível na íntegra, só para assinantes. Acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura.
Logo após a Petrobras anunciar o segundo maior lucro da história da estatal, as ações na bolsa tiveram uma queda. O economista André Roncalli explica o que está por trás dessa queda. É uma crise, afinal, na Petrobras ou não tem nada a ver? Vamos entender a partir das 10h30 da manhã no Em Detalhes dessa sexta-feira. Vem!